Prontinho. Prontinho. Bom, gente, esse conteúdo ele já está na página 253, ou melhor, 263. Ele é formado, a gente vai trabalhar em duas aulas, tá? Que a gente chama de primeiro fenômeno eletromagnético. Isso faz parte da parte 2 de eletromagnetismo, porque assim, o que a gente viu na primeira aula foi magnetismo natural. Agora a gente vai falar de como a gente pode criar um campo magnético a partir de uma coisa que não necessariamente seja um ímã. Por isso que o tema da aula é fonte de campo magnético. Tá, o que que você precisa saber de, tipo assim, as premissas da coisa, né? Para você criar um campo magnético sem ser por um ímã, o que você precisa é de um condutor elétrico, um fio, e precisa que esse fio seja automaticamente percorrido por uma corrente elétrica. Então, ó, todo condutor elétrico, todo condutor elétrico percorrido por uma corrente, percorrido por uma corrente, cria ao seu redor, um campo magnético. E esse campo, ele vai ter. Aí, agora sim, começa a parte um pouco mais chatinha. Por quê? Porque esse campo, ele tem um módulo. E eu vou calcular este módulo. Além do campo ter uma direção e um sentido. Então, o que a gente está propondo aqui, na verdade, é de vocês imaginarem que um fio elétrico se torna uma espécie de um ímã, tá? Qual é a mágica da coisa? Por que que esse assunto é bastante importante, assim, ele tem bastante aplicação? Porque dependendo da forma do condutor, a forma dele, o campo vai ter uma forma também. A gente estuda o campo em tipos de condutores específicos. Tipos de condutores. O primeiro condutor que a gente estuda, né, as características do campo criado por esse condutor, são os fios retilíneos. Então, tipo assim, eu pego um fio, estico ele, deixo corrente elétrica passar nele, deixa eu ficar do lado aqui para vocês enxergarem, tá? Eu deixo a corrente elétrica passar pelo fio, e aí eu analiso as características do campo em volta do fio, tá bom? Depois, eu vou pegar um fio e vou enrolar ele. Vou formar uma espécie de um arco. Então, um fio retilíneo seria isso aqui, ó. Um fiozinho com uma corrente elétrica passando nele, e aqui em volta vai ter um campo magnético. No caso do fio retilíneo, a gente vai estudar também, detalhadamente, o campo, gente, ele enrola o fio. É como se o fio. Imagina que o canetão é o fio, né? Imagina que o campo ele está totalmente em volta do fio. Fosse uma espécie de. Como se o fio fosse o recheio do campo, tá? Aí eu vou pegar um fio e fazer isso aqui, ó. Ao invés de eu deixar o fio esticado, bem assim, ó, eu faço uma espécie de uma dobra nele
e forma uma espécie de uma coisa circular aqui, tá? Esse tipo de dispositivo, quando o fio ele é feito dessa forma assim circular, a gente chama isso aqui de espira. Espira. Então você tem as espiras circulares. Pode ser quadrada também a espira, tá? Ela não precisa ser uma espira circular. Você pode moldar o fio elétrico de tal forma a formar um quadrado. Mas aí, o que que é de maneira geral, uma espira? Ela tem uma cavidade aqui. E é nessa cavidade que a gente vai estudar o campo magnético. As características do campo magnético no meio dessa espira, tá? E aí depois eu tenho uma outra situação bem doida. Imagina que eu pegue um tubo de vidro ou de metal, sei lá, um tubo. Aqui, ó. Pode ser um cano também, tá? Aqui, ó. Aqui é um tubo, não é um fio, tá? Aí eu vou pegar um fio e vou começar a enrolar o fio assim, ó, em volta do tubo. De tal maneira que o fio ele fica assim, ó. O meu desenho ele não tá bonito, porque na verdade quando você faz isso na prática, você tem que deixar o fio bem encostadinho. Você não pode deixar espaço entre as voltas do fio, ó. Você embrulha, 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 mas só que assim, tipo, quando você vai fazer esse tipo de dispositivo, os caras fazem, o fio, ele tem que ficar encostado bem assim, não pode ter um espaço vazio, tá? Esse aqui é o que é chamado de bobina ou solenoide. Solenoide, tá? Qual é a vantagem desse tipo de campo? Esse campo, ele é, vamos dizer assim, ele é mais intenso do que, por exemplo, de uma espira. Tipo, por exemplo, se você faz isso aqui 1000 vezes, é como se você tivesse 1000 dessas daqui, ó. Então o campo ele fica mais forte, tá? No meio desse tubo, ali no meio, no centro dele. E outra coisa, conforme esse tubo vai aumentando o tamanho, quanto maior for o tamanho do tubo, o campo ele fica muito mais uniforme aqui dentro. Então, geralmente os caras usam bobina quando ele precisa de um campo de alta intensidade e que seja um campo uniforme, tá? Beleza? Solenoides. O que que se faz, né, dentro desse contexto? Para cada caso, você vai ter uma fórmula para calcular o campo e vai ter que saber desenhar o campo. Então aqui começam aquelas regras da mão direita, regra da mão esquerda, regra do calcanhar, regra do cotovelo, tá? Beleza? Qual que cai mais? Nenhum. Eles podem cair variados. Dos assuntos de campo magnético, não é o que eles mais gostam, tá? Mas já caiu o fio, já caiu o solenoide, tá? Então vamos lá, vamos começar pelos fios retilíneos. Fios. Hum, hum, Perdão. Fios retilíneos. Aqui. Bom, a melhor maneira da gente estudar o campo magnético nos condutores, gente, é estudar pela linha de força. Como é que a gente começou a visualizar o campo no ímã? Foi desenhando linhas de força. Então, num ímã, as linhas de força, elas saem de um polo e vão para o outro. Uma coisa que a gente precisa reforçar, e eu falei isso no começo da aula de no introdução do magnetismo, né, no comecinho aqui, eu falei, lembra? As linhas de força do campo magnético são fechadas. No caso do ímã, ela sai de um lugar e vai para o outro. É diferente do campo elétrico. Então, nos fios elas também são fechadas. A linha do campo magnético no fio, ela é fechada. Então, vou escrever aqui, ó. Vamos desenhar aqui um fio
Aqui está o fio. E em volta dele vai ter um campo magnético, tá? Aqui. Tá. Vamos imaginar que esse fio esteja sendo percorrido por uma corrente elétrica, tá? Eu vou colocar a corrente elétrica se subindo. Então, sei lá, isso aqui está ligado numa instalação elétrica, está ligado num gerador, enfim, e eu estou fazendo corrente passar por aqui. Conforme a corrente vai passar por aqui, o fio vai começar a se comportar como um ímã. Então, tipo assim, se eu puser uma bússola perto do fio, ela vai se orientar não pelo campo da Terra, mas pelo campo do fio, porque o campo do fio está mais próximo dela. Tá. Se a gente pudesse ver as linhas de força, o que que nós viríamos? A gente viria isso aqui, ó. Ó. Não sei se fica claro. Imagina que minha mão, o canetão é o fio e as linhas elas estão em volta do fio. Tem uma linha aqui pertinho, outra linha mais longe, outra mais longe. Tá aqui, ó. Isso aqui são as linhas de força. A gente fala que essas linhas de força são circulares, elas envolvem o fio, né? E elas são concêntricas. O que significa isso? Todas têm o mesmo centro. Então, são linhas de força circulares, de força circulares, envolvem o condutor, envolvem o condutor e são concêntricas. Um dos desafios do eletromagnetismo, gente, é que nós vamos ter que enxergar em 3D, tá? Vocês vão entender conforme o tempo vai passando que é diferente, por exemplo, da cinemática, que se você souber 2D já tá bom. VX, VY, né? No magnetismo, a gente precisa enxergar em 3D. E uma das formas de você treinar sua cabeça é pensar nesse desenho em perspectivas diferentes. O que que eu quero dizer com isso? Se eu estou olhando para o fio na vertical, essas linhas elas vêm por trás do fio e passam pela frente, tá vendo? Ó? Tudo bem? Agora, e se eu desenhasse o fio assim, ó? Como você desenharia as linhas? No fio assim, elas passam por trás e pela frente, por trás e pela frente. Agora eu quero desenhar o fio assim, ó. Aí o que que acontece? As linhas passam a ser desenhadas assim, concorda? Então nós vamos fazer esse desenho. E nós vamos fazer ele em duas perspectivas. Porque, ó, dado quando você põe um fio assim, ó, a corrente ela pode estar subindo ou descendo. Concorda? Agora, e se eu fizer assim com o fio, ó? Aí a corrente sai ou ela entra na lousa? A gente precisa fazer esses desenhos, tá? Então, ó, fio, fio. Agora o fio foi desenhado perpendicular à lousa. Tudo bem? Quando nós quisermos representar que a corrente está saindo da lousa, ou seja, ela está indo para vocês, eu desenho a corrente assim, ó. Um pontinho e escrevo I, I. Escrevo I, I. Então a corrente ela está saindo da lousa. Desenhando o fio na perpendicular à lousa, mas a corrente agora entrando, eu faço isso, ó. I, corrente entrando, ó. Xizinho para entrando, pontinho para sair.
Então a sua cabeça, gente, a gente não vai fazer esses desenhos toda hora, né? Mas a sua cabeça ela precisa trabalhar em quatro possibilidades, ó. Assim, subindo, assim, descendo, assim saindo, assim entrando. E eu ainda posso desenhar de duas outras formas. Nesse caso aqui, as linhas de campo estariam assim, ó. Ó, Larissa não tá aí não, né? Você vê o que que um trauma causa na vida da pessoa, né? Agora, toda vez que eu desenhar uma coisa assim, eu vou lembrar dela. Ó. Nessa perspectiva, as linhas elas formam esses círculos assim. Calma, calma, porque aí é o seguinte, como as linhas elas são círculos, elas podem girar no sentido horário ou anti-horário. Aí vem a regra, tá? Tudo bem? Ah, vai dar tempo de falar da regra aí, bah. Hum. Tá, vamos lá. Vamos começar a desenhar o vetor, né? Acho que desenhar seria mais interessante. Então, o que que pode acontecer? Sabe aquela questão que a gente acabou de fazer aqui, ó, de posicionar um ímã e pedir para você apontar como as bússolas vão estar? O que que ele pode fazer? Ele pode fazer isso com um fio. Ele fala, ó, considere que um fio está sendo percorrido por uma corrente elétrica e eu vou colocar aqui alguns pontos. Como estarão as bússolas posicionadas nos pontos? Então a gente precisa saber desenhar o campo. Qual é a primeira regra? O campo tem que ser tangente à linha de força e na direção dela, certo? Então, ó, o campo é tangente à linha de força, à linha de força e de força e no mesmo sentido dela. E no mesmo sentido dela. Tá. E qual é o sentido da linha de força? O sentido da linha de força, gente, a gente vai determinar pela regra da mão direita. Regra da mão direita. Qual é a brincadeirinha? O fio está literalmente enrolado pelo campo magnético, embora o campo seja invisível. Eu sempre me imagino, a figura que mais me representa isso para mim é o rocambole. Lá no meio tem o fio e ali tem em volta tem um campo magnético, que é o rocambole. Tá, então a regra da mão direita funciona assim. Você vai pegar a sua mão direita e vai imaginar que o seu polegar é a corrente elétrica. Ou seja, ele pode estar subindo, ele pode estar descendo, ele pode estar entrando na lousa, ele pode estar saindo da lousa, ok? Tá. Dado que o teu polegar é a corrente, os teus outros dedos, eles vão girar. Se você fizer assim com a sua mão direita, ó, faz assim. Eles vão girar sempre num sentido, não vão? Esse giro é o sentido do campo no fio. Então, por exemplo, vamos desenhar o campo no fio com a corrente saindo, saindo. Então você põe o polegar para fora da lousa. Por exemplo, se você estiver fazendo no seu papel, você põe o polegar para fora do papel,
Você desenhou isso aqui no papel, no tablet. Então você põe o teu polegar saindo do plano, saindo. Abre os dedos. Seus dedos vão girar em que sentido se você fizer isso aqui, ó? Anti-horário? Então as suas linhas estão no sentido anti-horário. Ó, corrente saindo, linha no sentido anti-horário. Corrente saindo, linha no sentido anti-horário. Corrente saindo, linha no sentido anti-horário. Você pode guardar essa regra. Corrente saindo, linha no sentido anti-horário. Então, por exemplo, quero desenhar o campo magnético aqui, ó. No ponto aqui, ó. Como que eu vou desenhar o campo nesse lugar? Nesse lugar aqui, ó. Eu vou desenhar um vetor tangente a essa linha e apontando para baixo, ó. Aqui é o campo magnético nesse lugar. Tá vendo? Se você fizer com a corrente entrando, tem que dar o oposto, concorda? Agora vai um exercício mental. Olha para cá um pouquinho, para de desenhar, por favor. Nós estamos olhando para o fio aqui, a corrente está saindo, não é? Então essas linhas estão no sentido horário. Aliás, anti-horário. Imagine uma pessoa atrás desse fio. Atrás desse fio. O que ela vai enxergar? Isso aqui. O contrário. Se você tivesse atrás do fio, para você que está atrás do fio, a corrente não estaria entrando? Essa percepção ela precisa ser desenvolvida, tá, gente? Então, ó, se imagina aqui atrás, a corrente vai entrar. Quando a corrente entra, ó, regra da mão direita. Entrou a corrente. Entrou. Ó os dedos para onde eles estão apontando, ó. Ó, pro outro lado. Tá vendo? Então aqui eu tenho sentido horário, horário, horário. E eu aqui, horário. Vamos ver se vocês estão ligados. Desenha para mim esse campo aqui, ó, onde ele está. Desenha esse campo sendo visto lá de trás, daqui, ó. Onde ele está? Ele está do outro lado. Cuidado. Vocês conseguem perceber isso? Para nós, aqui é o lado esquerdo, não é, ó? Se coloca lá de trás. Entenderam? Então, esse campo, visto lá de trás, ele está aqui, ó. Ele está aqui, ó. Uhum. Não, você não vai desenhar uma mão, né? Ah, não, não faz isso não, velho. Não, não precisa. Ah, gente. Não. Escreve só regra da mão direita. Fala. Não, larga a mão disso aí. Larga a mão. Larga, larga. Se fosse bom, você lembrava. É verdade. Professor, sabe aquela regra? Não, não é boa. Se fosse boa, você não lembrava. Agora, tenta imaginar de outro jeito. A corrente, agora olha para o fio na vertical. A corrente subindo. Tudo bem? Corrente subindo. Como que eu desenhei o campo na frente do fio? Aqui na frente, ó. Se a corrente está subindo, lá por trás ela vem para a esquerda. Consegue enxergar isso? Imagina o fio aqui, ó. Aqui na frente, ela passa para vocês aí, ó. Para lá, né? Pro lado, para lá. Que lado que é para vocês aí? Eu esqueci. É, direita. É que para mim a esquerda deu uma bugada. Então, ó, se você olhar para o fio em pé assim, ó, aqui na frente ela vai para a direita de vocês aí. E aí, aqui por trás ela vai à direita para mim, tá vendo? Para mim ela vem para a direita. Ela circula e faz isso aqui, ó, nesse sentido.
Nesse sentido. Então, é difícil de você desenhar, mas imaginar é importante sobre isso, tá? Outra coisa, ainda sobre a questão do campo. Quanto vale este campo? Tem duas coisas que são bem óbvias. Vê se você faz sentido. O que é que criou o campo? Por que que ele existe, esse campo? Por causa da corrente. Se você desligar o fio, isso aí some. Some. Então, quanto maior a corrente, maior o campo. Faz sentido. Segundo, se esse ponto estiver muito longe do fio, o campo fica mais fraco. Como todo campo magnético. Como, aliás, como todo campo, né? Todo campo que vai se afastando do objeto que o criou, ele vai ficando fraco. Então, o campo ele é diretamente proporcional à corrente e ele é inversamente proporcional à distância do fio. Então, qual é a conta que você faz? B. A fórmula é um tanto quanto estranha. A fórmula do campo magnético criado por condutor retilíneo é essa daqui, ó. μ0 vezes I dividido por 2π vezes D. Gente, coisas importantes aqui. Caso você venha utilizar esta fórmula em algum exercício. O μ0, ele é uma constante que vai depender do meio onde está o sistema. Se for vácuo, tipo, sabe aquela constante eletrostática? É tipo aquilo, tá? Esse valor é dado, constante aqui, tá? É chamada de permissividade magnética do meio. Ele é uma constante. O I é a corrente, que precisa ser dada em ampere, e o D é a distância desse ponto aqui, ó, até o fio, até o centro do fio. Tipo essa distância aqui, ó, tá? Que tem que ser dada em metro. Em metro. Metros. Isso aqui é dado em amperes. Amperes, tá? Beleza? E o campo magnético, o resultado, vai sair em Tesla. Tesla. Tá aqui, tá? Em geral, a gente acaba nem lembrando muito dessa fórmula, porque os exercícios que são cobrados são mais de você desenhar o campo, de você aplicar a regra da mão direita, tá? Depois essa regra da mão direita, ela vai ser aplicada também na espira e na solenoide, tá? É a mesma regra. A regra da mão direita é uma regra especificamente para você determinar campo nos fios. Campo nos fios, tá? A gente trabalha com duas regras no eletromag, né? A regra da mão direita, que é para você calcular, para você determinar campo em fios, e a regra da mão esquerda, que vai entrar um conceito de força. Depois a gente fala sobre ela, tá? Tudo bem, gente? Então a gente para por aqui. Na outra aula, eu termino a teoria e a gente faz exercícios, tá bom? Já demos uma adiantadinha nessa parte 2 de fios. A gente volta em meia hora, então. Ah, cerrou? Ah, é, confunde. Confunde. Se você usar a regra da mão direita na esquerda, dá problema. Deixa.